gente, eu estava com saudades. Hoje, nesse clima maravilhoso, véspera do Enem, esse exame que, olha, é muito válido o Enem no nosso país. Eu quero parabenizar a manutenção dessa política para a seleção de alunos, porque a gente sabe que o ensino superior traz um impacto fortíssimo para a sociedade, os egressos, há uma geração de um conhecimento muito forte, e essa seleção ela é importante, é um processo muito democrático. Então, viva o Enem, viva essa política pública educacional tão importante, e viva a Nazaré Martins, ela que já colocou tantas pessoas, minha gente, nesse mundo, né, universitário, e depois no mercado de trabalho. Eu quero, professora Nazaré, lhe saudar e também agradecer a todos vocês pela audiência. Que maravilha ter audiência no Sintonia na Cidade, nessa rádio educadora. É maravilhoso contar com a audiência de vocês e contar hoje para falar sobre o Enem com uma professora de responsa, minha gente. Posso falar assim, né? Professora Nazaré Martins, ela que é craque em redação, ela que é craque em linguagens, né? Língua portuguesa, ela que é craque em Enem, minha gente. Vamos falar com essa professora que eu tenho certeza que vai ser importantíssimo para os pais, familiares e principalmente para aqueles que vão fazer o Enem. Olha só, sejam muito bem-vindos, porque aqui nós vamos falar de muitos aspectos importantes desse momento tão esperado, desse momento que agrega muitos esforços, muitos sonhos. Então vamos falar aqui com a professora Nazaré Martins. Seja muito bem-vinda ao Sintonia na Cidade, professora. Alô, bom dia a todos os alunos que irão prestar vestibular, o Enem, agora no próximo domingo, a todos os familiares, todos os ouvintes, e nós agradecemos as palavras da doutora Rita Ivana, que ela é uma propulsora da educação, da universidade, e ela tem um olhar muito significativo para vocês que vão ingressar que vão elaborar, vão participar desse exame, vão ingressar na universidade. Amém. E ela é esse ícone da educação, da responsabilidade com o ensino superior. Então, é uma pessoa que está o tempo inteiro, digamos assim, de uma maneira mais simples, antenada com a realidade da educação. E eu chego, às vezes, a dizer, meu Deus, ela é fora da curva, porque o tempo inteiro ela diz, professor, o que está acontecendo? O que esses meninos precisam saber? Olha quanta responsabilidade, porque vocês sabem que trabalhar com educação é complexo. Por quê? Porque você tem que estimular as pessoas a ter uma disciplina, a gostar de estudar, a gostar de ler. E o que chama a minha atenção na doutora Rita Ivana é esse estímulo, que ela não perde essa alegria de dizer, não é difícil, é fácil, nós vamos conseguir. Amém! Falou e disse, olha, eu quero agradecer a professora Nazaré Martins, eu quero agradecer mais uma vez por tudo que ela tem feito pelo nosso estado. Quantos profissionais ingressaram no ensino superior por meio da sua formação, por meio dos seus esforços. É uma referência maravilhosa, um belíssimo exemplo, né, do exercício da missão, né, da bandeira da educação de qualidade, da luta perenemente. A professora Nazaré tem lutado para fazer com que pessoas consigam ingressar no ensino superior. E mais do que tudo, na vida tem um exercício muito bacana, brilhante, porque durante o trabalho da professora, além da interpretação, da leitura, trabalha-se muito a questão da cidadania. Então, é um fortalecimento como um todo. A professora trabalha múltiplas dimensões. Eu quero parabenizar, dizer que ela é reconhecida, sim, por toda a nossa cidade, no Brasil afora, como diz o Pedro Mascarenhas, e dizer que é uma honra tê-la conosco hoje aqui para falar sobre o Enem. Olha, você aí que vai fazer o Enem, você aí que é mãe, pai, primo, parente de alguém que vai fazer Enem, chama, por gentileza, para ouvir esse programa, porque esse programa está imperdível. São muitas dicas sobre esse momento tão importante que toda a família fica esperando ali, os colegas, a própria pessoa, né? O resultado. Mas vamos ter um Enem de muita paz, um Enem tranquilo. Nós vamos dar aqui muitas dicas para que você consiga fazer uma prova excelente. São
pequenas orientações, mas que são grandiosas para quem quer cumprir aí um papel muito bom de fazer uma boa prova. Primeiro eu queria perguntar para a professora Nazaré, para ela nos esclarecer, esse momento antes da prova, professora, o que o aluno candidato ao Enem, o que ele deve prestar atenção, onde ele deve focar, né, o olhar dele, o fazer dele nesse momento, né, um dia antes da prova, estamos a um dia da prova. Então, hoje, o sábado, é interessante que o aluno, ele fique mais calmo. Se ele quiser fazer uma revisão, em redação, olhar os principais assuntos que o Enem denomina de eixos temáticos, é interessante você ver alguns temas ligados à saúde, educação, tecnologia, cidadania, cultura. Então, você vai fazendo uma leitura bem leve daquilo que você já viu durante o ano. Porque você sabe que o Enem, ele começa a ver as questões, os assuntos em 2022. E ele vai até maio de 2023. Então, você vai vendo tudo isso que você já teve a oportunidade de ler no cotidiano. Além disso, dessa leitura, você com muita calma, você vai relaxar, você vai, digamos, ter uma alimentação mais leve, dormir mais cedo, olhar principalmente o local onde é que você vai fazer realmente a sua prova. Isso é importantíssimo, gente. Isso é muito importante. Então, você já tem um cuidado com sua alimentação no sábado, para que você também continue com essa preocupação para o domingo. Você não pode ingerir alimentos pesados, porque tudo isso vai poder causar problemas na hora de você realizar a prova. Maravilha, professora, uma dica muito boa, gente. Olha, queria conversar com uma professora que eu sei de situações, professora, que às vezes a pessoa não sabe nem onde é a sua prova. Mas o que elas fazem na véspera, vão dar uma rodada para descobrir aonde é o local. Porque isso, às vezes, inviabiliza a pessoa de ingressar no ensino superior. A pessoa está super preparada, mas não sabe bem o local da prova. Isso. Então, o local da prova, na dúvida, quando você não sabe onde é, apesar de você ter hoje várias formas de localização, mas você que é aluno caprichoso, que quer passar no Enem, não sabe onde é, a gente orienta aí antes, convida seu pai, convida sua mãe, convida seu amigo, vai em segurança, mas olha o local da prova, isso é muito importante. E o horário, professora? O horário esse tem que ser extremamente previsível. Os portões, eles abrirão às 12 e vão até às 13 horas. Por isso, você tem que sair muito cedo, porque nós temos problemas de engarrafamento, nós temos problemas de transporte. Algumas cidades, elas até ofertam transporte gratuito para que o aluno chegue até o local das provas. Isso é muito bom. Mas nós devemos ter muito cuidado, porque os imprevistos. Então, tem alunos que 10 horas já fizeram o seu lanche, levam algum tipo de alimento para, no horário, lá meio-dia, ele fazia um lanche, mas o importante é você ter muito cuidado com esse horário, que ao meio-dia você já deverá estar no local da sua prova. Os portões, eles ficam abertos, na verdade, de 12 horas até às 13, impreterivelmente. Porque a prova terá início às 13h30. Agora, professora, o aluno, às vezes, ele resolve sair de casa 12 horas. Aí tem um congestionamento, que é natural na época do Enem. Nesse dia é um dia de muito congestionamento. Então, o ideal, minha gente, tô aqui consultando com uma professora muito experiente nesse momento, em vários momentos. Aliás, em tudo que diz respeito à educação, a professora, ela realmente é magistral. Então, é interessante que você saia bem mais cedo de casa. Claro, ninguém vai sair 8 horas da manhã. Perfeito. Mas é importante que você saia de casa um pouco mais cedo, 1h20 antes, para que você chegue pelo menos 12 horas. Eu acho que é o horário ideal para você estar lá no seu ponto. Perfeito. Quietinho, com sua água, né? Leva uma garrafa de água, porque está muito quente. Documentos. O que mais, professora? Sim, você tem que já deixar tudo pronto, não é? Os documentos, as canetas. Você precisa de uma caneta
1.0, que é para a redação, e aí 0.7, que ela é mais grossa, para que ela... É mais fina. A Desculpa. 0.7 é a mais fina. para redação. Para redação. Para a letra ficar mais bonita. Porque o espaço é muito pequeno. Pequeno. Então, você tem que ter uma letra menor na redação. Então, você precisa desta caneta mais fina. E a 1.0, que ela é mais grossa, é para você preencher o gabarito. Perfeito. Maravilha. Então, minha gente, só vamos aqui combinar bem certinho, reafirmando. A caneta é transparente e ela é preta, professora? Preta. Caneta preta, transparente, minha gente. Olha, caneta preta, transparente. De duas espessuras. A caneta 0.7, que é fina para a redação. 0.7 é fina para redação, porque você ganha mais espaço para escrever. Perfeito. Você tem que ter... você, durante o processo de aprendizagem da redação, você educa a sua letra. Ela não pode ser uma letra larga, não é? Isso. Ela tem, porque nós só temos 30 linhas para escrever 4 parágrafos. Então, você tem que ter muito cuidado com o tamanho da sua letra. E quanto à caneta para preencher o gabarito, ela é mais grossa. Então, é 1.0. Ah, maravilha. Olha, uma ótima dica. Isso. Você que escreve aí, gosta de escrever, use essa caneta 0.5, 0.7, transparente, preta, para fazer sua redação, porque você vai economizando espaço. Perfeito. Para preencher o gabarito, 1.0, porque ela já é mais grossa, marca bem a questão. Que, aliás, professora, marcar o gabarito é um momento de muita atenção. Muita atenção, porque quando nós recebemos a prova, é um impacto, não é? Não tem quem não fique temeroso diante daquilo, mas você precisa fazer uma respiração. Importante, você respira de 1 a 10. Segura, segura 1 a 10, segura. Depois expira. Depois expira devagar, suavemente. Aquilo é importantíssimo. Você faz 3 vezes ou 4. Pronto. Aí você parte para abrir o seu caderno de provas. Sim. Aí você já vai se defrontar com a proposta de redação. Você vai ter a prova de linguagens, as questões de linguagem e de ciências humanas. Sim. Aí você vai se acalmando, tá? E aí você fica já previamente sabendo que você deverá ler a proposta de redação. Porque muita gente acha que esse é o grande terror da prova. Mas se você tiver boa orientação, deixa de ser um terror. Sim. Então, o que você faz? Você lê o tema. E a prova de redação, ela é primeira uma prova de leitura. Porque muitos alunos, eles acham que devem já conhecer previamente o tema da redação. Muito cuidado, que isso é muito delicado. Muitas vezes se depara com um tema que você... Exatamente. Não tem uma... Você já leitura. Exercitou que todo esse conhecimento é chamado de repertório sociocultural. Então, tudo que você já estudou em filosofia, em geografia, em história, em filosofia, em matemática, em literatura, tudo isso vai compor o que se chama de repertório sociocultural. É o conhecimento que se tem. Sim. Então, o que você vai fazer? Você lê o tema e você vai ler os fragmentos. Porque aqueles fragmentos de textos com vários gêneros textuais, que pode ser um texto literário, um texto informativo. Então, nós temos imagens também, nós temos gráficos, que vocês poderão fazer leituras de gráficos. Então, você tem uma seleção de gêneros textuais, aquilo que nós poderíamos chamar de tipo textual, que é justamente um texto informativo, uma poesia, o gráfico, uma imagem. Então, você vai ter a oportunidade de ler com muito cuidado. Que maravilha! Se você precisar, você vai marcando as informações, o percentual do problema. Então, você vai lendo cada fragmento. Às vezes o tema, doutora Rita, ele é desconhecido para o aluno, mas não
não fique preocupado com isso. Não tome um susto e nem leve isso avante. Calma, porque os fragmentos vão lhe dar um norteamento que já já você entende o tema. Sim. Isso é muito bom. Como uma dinâmica da própria elaboração da prova do Enem de fazer isso com o aluno. Então, você imagina no passado que as provas de redação antes do Enem era assim, qual é o tema? Era um tema solto e você não tinha como delimitar. E tem mais outra coisa, outrora, não agora, outrora Sim. era assim, alguns minutos antes vinha o tema. Você Exatamente. chegava para fazer a prova na minha época e Aham. alguns minutos. Hoje você tem esses fragmentos, né? Sim. Onde você pode, olha, dar uma lida e isso vai te dar Um norteamento, vai estimular o que você já tem de conhecimento para que você possa escrever seu texto. E vai despertar, às vezes é um gráfico, às vezes é um texto, É uma algo, poesia, uma poesia. É um texto informativo, e isso tudo vai, digamos, direcionando para que você diga, já sei como eu vou elaborar o projeto da minha redação, que nós vamos falar no decorrer da nossa conversa, não é? Maravilha! Estamos aqui conversando com a professora Nazaré Martins. Ela que é uma autoridade em redação, linguagens. Ela é uma professora experientíssima que trabalha no Maranhão há muito tempo com essa temática, trabalha com Enem. Estamos falando com uma professora muito experiente na área, que está aqui nos passando desde a preparação. Hoje, sábado, vamos dar uma descansada, mas ao mesmo tempo, vamos ver quais são os ministérios, por exemplo, ela deu uma ideia. Quais são os ministérios? Nós temos os ministérios do atual governo. Sim. Quantos ministérios são? Mas a gente sabe que a política vem em nível estadual, as políticas públicas, elas vêm em nível estadual, nível municipal. A gente sabe que tem todo um circuito. Conhecer esses ministérios mais de 20 são fundamentais, tem mais de 20, olha, educação, saúde, trabalho, emprego. Olha, preste atenção nesse ministério aqui, gente. Direitos humanos e cidadania. Muitos temas do Enem foram vinculados a direitos humanos, cidadania, inclusão. Perfeito. Né? Essas questões atinentes à mulher também importante, saúde também importante, a Covid, imunizantes, né? Prêmio Nobel aí para os autores, né, as pessoas que descobriram os imunizantes. Então, o Ministério das Cidades, olha, o desenvolvimento da assistência social, mulheres, já falei, Ministério da Cultura, algo que sempre é trazido no Enem, ciência, tecnologia, inovação. Hoje só se fala de inovação, que coisa bacana. Desenvolvimento agrário também. A gente sabe que o agronegócio é muito forte no nosso país. Esses ministérios hoje, eles são responsáveis para detectar os problemas nas suas devidas áreas. E isso é importante que você tenha um olhar para esses ministérios para a sua proposta de intervenção, conforme que você vai escrever na sua redação. E o que é definido pelos ministérios, eles vão ser encaminhados ao Estado por meio das suas secretarias e aos municípios por meio das secretarias municipais, né? Perfeito. Então, gestão de inovação, comunicação, fazenda, esporte, meio ambiente, um tema que já caiu diversas vezes no Enem, temática sobre a importância de um Hoje ambiente. nós estamos com as questões climáticas, não é? Isso no mundo inteiro, e nós estamos vivendo isso, as mudanças climáticas, não é? Então, ondas de calor no mundo inteiro, os últimos meses mais quentes do ano. Perfeito. Isso tem a ver com a preservação do meio ambiente, com pactos que têm que ser feitos, pactos globais pelo meio ambiente. Isso são temas importantíssimos. A sustentabilidade do planeta tem a ver com a sustentabilidade do ambiente. Isso muito tem a ver. Então tem que haver um compromisso. Políticas públicas sempre devem ser tratadas nessas redações como algo que tem que ter a sua eficiência. Perfeito. Também temos que ter um aspecto importante, que a própria sociedade ela tem que se
se manifestar e se juntar, né, a esses movimentos, fortalecendo essas lutas, né, a cooperação de todos, para que ao final a gente consiga avançar no problema, né, e ter uma resolutividade do problema. Sempre é a união de esforços e a gente, com o cumprimento de leis, temos hoje leis fantásticas. Se a gente for olhar meio ambiente, saúde, o direito à saúde, né, o direito à moradia, se a gente for olhar... Mas isso tudo graças à nossa grande Constituição de 1988. A Constituição então, foi ela fantástica. é a referência porque tudo, nós temos direitos a absolutamente tudo. Hoje nós só trabalhamos a questão da inclusão. Isso. Professora Rita, você imagina no passado uma pessoa com autismo, uma pessoa com síndrome de Down, ela ficava em casa, ela ficava excluída. E hoje... Nenhuma escola, as escolas, nenhuma, não quero dizer nenhuma, mas muitas escolas não aceitavam. E hoje a gente viu o quanto, né, o autista, os direitos dele assegurados, o quanto ele avança, evolui e contribui com a sociedade. E nós temos que, já que nós estamos nessa conversa, e hoje você vê que há um combate ao preconceito, e nós temos um tema maravilhoso chamado de capacitismo. E você pode até agora não saber o que é capacitismo, mas não tem problema. Capacitismo é todo tipo de preconceito em relação a limitação das pessoas. Sim. É aquela pessoa que tem um nanismo, é aquela pessoa que é muito forte, é aquela pessoa que é muito magra. Então, você faz críticas abusivas com elas. Então, hoje, é interessante que você preste atenção para que nós possamos lutar contra o capacitismo. Não é? Eu estou fingindo demência. O que é isto? Isso é um tipo de preconceito, porque em relação às pessoas que têm demência, me fiz de João sem braço. Olha o cuidado de uma pessoa que não tenha braço. Então, esse trabalho que é feito hoje em relação à cidadania, porque a educação hoje ela é voltada para a cidadania, para os direitos do ser humano. Maravilha. Então, quando nós vamos ver, meu Deus, eu não sou acostumada a ler, mas você não é acostumada a ler por quê? Mas antes disso, você tem que ter um olhar. Observe tudo, como é a criança vive no Brasil hoje. Nós temos crianças abandonadas, nós temos crianças violentadas, longe das escolas. Perfeito. E tem uma lei que assegura o direito das crianças, o estatuto da criança e do adolescente. Que até então a criança não era respeitada. Vejam que o estatuto tem 30 e poucos anos. Sim. Então, criança no passado, na Idade Média, no decorrer da história, ela era vista como um adulto. Sim. A criança frequentava prostíbulos. E você vê que muito mais tarde nós criamos uma sensibilidade. Nós exercitamos e começamos a ver a pureza de uma criança. Como é que ela deve ser tratada? Então, hoje, diante desse trabalho que vocês já são acostumados, vocês, alunos que vão fazer o Enem, vocês já estão acostumados com o protagonismo. Embora essa palavra no dicionário ela não exista. Ela exista só como personagem principal de uma peça teatral, de um filme. Mas, recentemente, nós temos o protagonismo juvenil, o protagonismo social. O que vem a ser isso? O protagonismo é a ação que você deve tomar diante dos problemas da sociedade. Sim. Então, nós temos o protagonismo juvenil, e isso é muito interessante dentro desse trabalho. Isso lembra muito um livro de um professor que ele era imbatível com o Enem, que é Gilberto Dimenstein, que foi um grande jornalista, e ele escreveu um livro chamado O Cidadão de Papel. Ele era muito indicado pelo Enem. Por que o Cidadão de Papel? Porque a nossa Constituição, ela está documentada no papel, mas o exercício dela não é tão, digamos... Não é pleno como deveria ser. Então, daí as repercussões, né? As Exatamente. gravíssimas repercussões, o acesso à saúde, às dificuldades, o acesso, né, aos direitos fundamentais, às garantias de direitos fundamentais. Então, talvez, professora, só aqui fazendo um adendo, talvez no guarda-chuvas nós tenhamos aí a questão do direito. Perfeito. Do direito, da busca da garantia do direito. Talvez em todos os problemas nós devamos pensar que a garantia dos direitos nós
devemos lutar pela garantia dos direitos para que sejam cumpridos, para que a gente tenha direito ao meio ambiente, educação, saúde, moradia e tantos outros temas. Por exemplo, eu queria falar aqui de um tema que é, por exemplo, eu tenho uma história, né? Meus antepassados, eles são indígenas, né? Opa! E temos uma questão aí do marco temporal, e é um povo que merece toda a atenção e tem direitos, né? E que tem que ser incluídos e respeitados. Então, assim, é uma temática também que eu acho importante e que também acho sugestiva de um tema de Enem. E tantos outros que temos aqui, né, como a questão do planejamento e orçamento, a agricultura, a pesca, né? Então, assim, tem muita coisa que pode cair, mas que eu tenho certeza que o nosso aluno, o aluno que está acompanhando hoje o nosso Sintonia na Cidade, ele vai estar cheio de ideias, vai estar pensando, né, em políticas públicas, vai estar pensando nos direitos fundamentais, né, na garantia dos direitos fundamentais. E por esse caminho, essa junção de esforços, né, nós temos certeza que a sociedade vai ser impactada positivamente, nós vamos conseguir vencer isso, né, também com a pesquisa. Vamos falar de pesquisa, né, professora? Perfeito. Porque a pesquisa hoje, a gente vê que, claro, ela acontece muito nas universidades, né? São geradoras de pesquisas, professores que foram fazer lá o seu mestrado, doutorado, encontraram métodos, mas a pesquisa também acontece hoje nas escolas, a robótica, né, que ajuda demais. Então, assim, um incentivo a pesquisas também para todos esses problemas cabe com todas essas temáticas. A pesquisa, graças à pesquisa, nós estamos hoje nesse podcast aqui falando sem máscaras, né? Estamos imunizados, né? Então, assim, a pandemia, ela mostrou o quanto a educação, ela não pode parar, e ela não parou. Por isso eu quero me congratular com a professora Nazaré e quero, no nome da professora Nazaré, parabenizar todas as professoras e professores que não deixaram a educação parar, parabenizar os professores da Faculdade Florence, do Instituto Florence, de todas as escolas, porque a educação ela tem que ir bem em todas as escolas, para que o nosso país viva melhor, livre de violência. A violência tem a ver também com a questão da educação, a violência tem a ver com a questão de valores, a violência também tem várias razões, mas também eu quero só um pequeno fragmento que você evidenciou as questões indígenas. Sim. Então, mais do que nunca, nós tivemos um momento muito especial esse ano. Porque nós não imaginamos que nós temos filósofos indígenas. Sim. E nós temos o caso de Ailton Krenak, que ele escreveu aquela obra fantástica, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E pois não é que Ailton Krenak foi indicado para a Academia Brasileira de Letras? Maravilha. Ele é um filósofo fantástico. Então você que vai fazer a prova do Enem, dê uma olhada nas questões de Ailton Krenak. E o mais interessante de tudo, como é que nós temos essa dualidade diante da realidade dos povos indígenas. Porque enquanto para eles a natureza, o planeta, a natureza é a mãe, os lagos, os rios são parentes deles. Para nós não vemos a natureza dessa forma. Imagine o conflito. Enquanto nós queremos acumular os bens materiais, eles não. Mas olhem, vejam isso com muito carinho, essas questões que eu fiquei muito feliz agora com a professora Rita, quando ela falou das questões indígenas. Então vejam esse detalhe para essas questões com o filósofo Ailton Krenak. Dê uma olhada, e hoje ele foi indicado para a Academia Brasileira de Letras. Muito bom. As questões também sobre racismo, não é? Então vamos lá, Rita. Porque Rita, tá bom demais. Rita é de uma no repertório sociocultural que é preciso a gente ficar como se ela tivesse numa roda gigante. Para aí depressa que eu quero pegar isso aí que ela está falando. Ela já ia falar outro aspecto, mas quando eu vi, meu Deus, as questões indígenas, vamos para Ailton Krenak com o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é uma história muito linda. Mesmo que você não tenha oportunidade, mas não deixem de ler esse livro, tem uma história
fantástico. Se você não lê, vá até ao Google e tem algumas ideias sobre esse fantástico livro. Mas vamos em frente. Maravilha, uma ótima dica da professora Nazaré Martins, Ailton Krenak, olha, fala sobre essas questões aí maravilhosas, indicada, né, para a Academia Brasileira de Letras. Ele foi. Uma grande referência para que a gente possa dar uma lida. Dê uma lida na internet, vamos olhar isso. E olha, gente, o que eu quero dizer aqui sobre os indígenas, onde os povos indígenas e os povos têm uma linguagem mais adequada, que são os povos da natureza, né? Os povos indígenas têm uma linguagem aqui até... Ilana, me ajuda aí a encontrar como é que a gente chama os povos indígenas atuais, eles têm um nome, né? Originários, os povos originários. Então, olha essa linguagem, povos originários. A gente está falando de comunidades indígenas. São vários tipos de tribos, povos originários. No passado nós tínhamos uma ideia, o índio. Então hoje nós temos os povos indígenas com características diferentes e isso tem que ser respeitado, né? Então, e também com uma atuação muito forte, politizados, né? E que vem lutando por seus direitos. Eu quero dizer que aonde eles estão, né, nos espaços que eles ocuparam, a natureza foi mais preservada, os mananciais. Então, assim, eles deram um show de preservação do meio ambiente, né? Então, salve os povos originários, minha gente. Se na redação de vocês aí, tragam essa prática que deve ser exemplar para todos os povos de cuidar da natureza e de desenvolvê-la protegendo a natureza, protegendo os mananciais, né, as árvores, onde eles estão, ali está a preservação. Então, que peço muito a Deus e peço muito ao judiciário, né, e a todo o movimento dos povos originários, que eles venham a ser contemplados em seus objetivos, porque realmente eles são exemplares. Olha só, falando nisso, eu quero... a conversa tá maravilhosa aqui, gente. Voltando estamos falando de Enem, de temas, né? De grandes temas. Professora, quando o aluno ele recebe a sua prova do Enem, vamos voltar a esse ponto. Então, a gente já falou aqui do horário, gente, da caneta, são 2 tipos de caneta. Da alimentação, bem leve, da água, que você tem que levar sua aguinha, 0,7, caneta 1,0, tem que ser transparente, todas pretas, cor preta, né? Então, assim, use a fina para redação, a grossa para preencher o gabarito, chegar no horário, saber o local da prova é muito importante. A professora Nazaré deu várias dicas. E no primeiro momento, você dá uma lida no tema da redação e tal, e resolva. Professora, a senhora me disse ainda há pouco, a gente conversando, devemos começar sempre olhando o tema da redação, fazendo sempre de vez em quando, voltar lá na redação, nesses fragmentos, mas resolver primeiro as questões mais fáceis? Exatamente. Porque nós temos as questões fáceis, médias e mais complexas. Então, você, ao ler as suas questões, você vai logo tirando as mais fáceis e médias. E você percebe as mais difíceis. Mas aí você vai dando uma atenção e ao mesmo tempo que você vai responder as questões, você vai dando um olhar para a redação. Porque o que vai nos surpreender? O tema nos surpreende, tudo bem, mas aí você já leu. Mas qual é a modalidade, o modo do texto que você vai escrever? Isso é fundamental. Você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Você já sabe que o texto dissertativo argumentativo, ele gira em torno de uma tese. Mas eu estou conversando com vocês e pode ser que alguns de vocês ainda não tenham conhecimento sobre isso. E é por isso que a professora Rita trouxe essa conversa para hoje. Pode ser que você tenha uma dúvida. Então, como é que eu inicio minha redação? Será que, por exemplo, se eu vou levantar uma hipótese, um tema sobre o suicídio entre jovens originário da depressão. Como é que você começa uma redação? Para todos os temas, o que o Enem pede?
ele pede uma contextualização. Você não vai dar o conceito de suicídio, de depressão, mas você tem que ter uma contextualização. Como é essa contextualização? Você já tem uma ideia sobre literatura, sobre um filme a que você assistiu, você tem um fato histórico, então isso vai lhe ajudar. Então, por exemplo, se você já estudou o romantismo, nós temos o ultrarromantismo na segunda fase, que você sabe que era muito forte na ficção a trabalhar jovens, os escritores evidenciavam jovens que eram acometidos pela depressão, que na época era melancolia, que era denominada, e ele chegava ao suicídio. Então, como é que a minha redação vai ter mais consistência, mais credibilidade? Eu faço o seguinte, eu vou já usar essa contextualização. Como é que eu faço? No ultrarromantismo, segunda fase do romantismo, era muito comum os escritores evidenciarem jovens acometidos da depressão e que chegavam ao suicídio. Opa, pronto, eu já tenho uma contextualização. Agora eu preciso entrar no tema. Semelhante à ficção, no decorrer da história, o Brasil continua com esse problema na realidade. Jovens acometidos pela depressão que chega ao suicídio. Olha que interessante, contextualização, uma ponte para o tema, semelhante à ficção, o Brasil continua com essas questões, pronto. E agora eu preciso evidenciar a tese, que é o ponto de vista. Nazaré, professor, o que é esse ponto de vista? É a tese. E o que é a tese? São os dois problemas que eu vou evidenciar. Poderiam ser mais, mas eu só posso evidenciar dois porque eu vou ter que desenvolver esses dois. Então, essa problemática ela é intensificada por falta de apoio governamental. Por quê? Porque nós não temos um número adequado de hospitais para tratar essas pessoas com depressão. Falta de psicólogos. Então, falta de apoio governamental é o problema 1 e falta de conhecimento da família, que a família não sabe lidar com isso. Então, vocês viram que a introdução está pronta. Fiz uma contextualização dentro dessa realidade da depressão e suicídio, fiz uma ponte para o tema e apontei 2 problemas. A sua redação deverá 2 problemas. E o que eu faço no desenvolvimento? No desenvolvimento, eu vou usar justamente a falta de apoio governamental. Aí você informa, você opina, você dá um exemplo, você usa uma área do conhecimento e seu texto fica o quê? Fica consistente. Mas, professor, o que é um texto consistente? É quando eu coloco argumentos relevantes. Eu informo, eu opino, eu exemplifico o caso de pessoas que cometem o suicídio no Brasil, jovem, falta de apoio governamental. Tudo bem, mas eu termino e eu tenho que diagramar, porque eu tenho 30 linhas e eu tenho que ter uma diagramação para a introdução, para o parágrafo o primeiro parágrafo do desenvolvimento, o outro do segundo problema, até eu chegar à conclusão. Agora, é interessante que você use os articuladores, porque na hora que você desenvolveu o primeiro problema, que é a falta de apoio governamental, você vai agora para a falta de conhecimento da família. Então, você deverá ter um articulador muito importante. Além disso, ademais, há o problema da falta de conhecimento da família sobre depressão para com os jovens. Então, muito cuidado para que você não use um entretanto. Por quê? Porque você vai usar um entretanto quando você diz o quê? Que a Constituição assegura que todos têm direito à saúde. Entretanto, em relação as questões de depressão, ainda não temos um trabalho efetivo, pleno, para que toda a população brasileira possa ter essa realidade. Então, o que nós estamos conversando nesse decorrer é da nossa prévia para a prova de vocês de redação, é que vocês não se esqueçam de colocar contextualização na introdução, uma ponte para o tema e os 2 probleminhas. Você vai responder o primeiro e vai desenvolver o primeiro problema e o segundo problema. E a conclusão? A conclusão, ela é muito interessante. Por quê? Porque
hoje você tem que saber resolver problemas. Então, você tem aqui as competências da redação, que são 5 competências, que é a proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção, você vai apresentar uma solução para o problema. Professora Nazaré, eu devo fazer quantas propostas de intervenção? O Enem só pede uma, tudo bem. Agora, será que eu posso fazer 2? Pode. Não tem aqueles alunos que vão para aqueles cursos de maior concorrência? Então, eles fazem 2. Por quê? Porque ele tem que dizer, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é o agente, deve, por meio das secretarias estaduais e municipais de saúde, aí já é o quê? O meio ou modo. O agente, que é o Ministério da Saúde, por meio das secretarias estaduais e municipais, deve desenvolver políticas públicas e, ao mesmo tempo, propor aos hospitais, oferecer um maior número de psicólogos, de psiquiatras, para que esse tratamento possa ser útil a todas a população, não só jovens, como adultas e idosos, para que se possa combater esse problema da depressão e o suicídio no Brasil. Então, você vai ver que essa proposta de intervenção, ela tem a ver com o que você coloca na sua tese. Falta de apoio governamental, falta de conhecimento da família. Então, como é que poderá ter um trabalho para que as famílias tenham apoio, tenham conhecimento? Então, isso tudo tem que ser visto com muita responsabilidade. Então, é interessante porque vocês sabem que nós temos na correção de redação, nós temos 5 competências. A primeira competência é aquela que você vai ter um cuidado com o aspecto gramatical. Mas antes de eu falar competência 1, eu vou para a competência 2. Porque a competência 2, ela vai avaliar se você soube ler a proposta de redação. Porque na hora que você sabe ler a proposta de redação, o Enem diz que você vai fazer um mini projeto, que é justamente isso que eu falei para vocês. Qual vai ser a minha contextualização? Eu tenho que fazer uma ponte para o tema e eu vou ter que fazer os 2 problemas. Já sei que eu tenho que desenvolver o problema 1, problema 2, e logo depois eu tenho o quê? Eu tenho a proposta de intervenção. Então, você vai ver que isso vai ser avaliado na competência 2. Porque, por exemplo, eu chamo muita atenção de vocês que existem várias pessoas que dizem assim, na hora da contextualização, use só uma contextualização. Aristóteles serve para tudo. Agora, você já imaginou uma questão, redação sobre tecnologia e você vai colocar Aristóteles? Como? Você não vai dar certo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa contextualização. Porque eles falam muito que essa contextualização ela tem que ser verdadeira, é legítima e ela tem que ser pertinente. Aí, recentemente, nós trabalhamos com um tema sobre doação de órgãos. E nós fomos ver que na Ilíada de Homero tem um trabalho interessante que os deuses idealizaram o transplante de tecidos. E os deuses, isso foi uma idealização. Você pode colocar essa contextualização num tema de redação sobre doação de órgãos? Claro que pode. Mas na hora que o aluno foi fazer uma ponte para o tema, ele diz, paralela a essa realidade da obra de Homero, como que naquela época não tinha ciência, não tinha transplante de órgãos. A mesma realidade, a distância da doação de órgãos no Brasil. Olha, não ficou pertinente, não deu certo, porque não foi compatível. Porque hoje, claro que nós temos uma série de situações, falta uma boa infraestrutura para os municípios, para a doação de órgãos,
tem muito tabu, mas essa contextualização deu tudo errado. Então vejam que a comissão de frente da redação, na hora do corretor, que for ver, analisar a redação de você, já vê essa contextualização, ela é fundamental. Muito cuidado para não usar Aristóteles para tudo, não é? Aí vem a ponte para o tema e de repente ela vê os dois fragmentos. E vocês sabem que corrige a redação de vocês são 2 corretores. E aí ele vai olhar esses dois, todos 2 vão sem saber o nome de vocês, sem saber o número da inscrição. E às vezes você vai ver que se você teve um erro gramatical, aí você, só por causa desse erro, o corretor é fantástico. Ele diz, a redação está consistente, teve um projeto maravilhoso de introdução, desenvolvimento e conclusão, é 1000. Mas o outro dá 980. Quando você tira 980 numa redação, que alguém deu 1000 para você. Então, isso é interessante. Então, ainda voltando, que eu estou deixando a professora Rita calada, porque ela tem um conhecimento sociocultural muito grande. Não, mas a palavra é sua, Pois é. gente. Hoje Enem é com a professora Nazaré. Vamos lá, tá bom demais, Pois minha bem. gente. Obrigada Então, pela audiência. Vamos ficar ótimo. ligado. Então, vocês, preste atenção para a competência 2, que você deve saber ler a proposta, ter cuidado com a contextualização e você tem que ter essa noção do texto dissertativo argumentativo. Porque existem pessoas que escrevem do começo ao fim, só informa. E você não tem que informar. Você tem que opinar. Então, por exemplo, se você tem muita informação sobre doação de órgãos, ótimo. Mas qual é a sua opinião? A sua opinião é que o governo deve aumentar as políticas públicas. Não resta dúvida que já temos um avanço muito grande, mas você precisa evidenciar, mas os municípios ainda não têm como fazer a coleta desses órgãos. Então, na realidade, você começa a opinar. Então, o texto dissertativo argumentativo, você informa, você opina, você exemplifica, você dá um exemplo, você usa uma área do conhecimento. A área do conhecimento, você cita uma pessoa de credibilidade no assunto. É um médico, é um filósofo, é um pensador. Então, é um sociólogo. Então, isso tudo faz parte daquilo que nós chamamos de repertório sociocultural. Porque nós vamos para a competência 3 e ela vai analisar a consistência argumentativa. Vocês já devem ter conversado com uma pessoa que ela fala de um determinado assunto e ela fala com tanta, digamos assim, com tanta propriedade que você diz, meu Deus, ela disse tudo o que eu queria. Quer dizer, uma pessoa consistente. Por quê? Porque ela faz uso de argumentos relevantes dentro daquilo que você quer. Você já conversou com uma pessoa que fala e não diz nada? E você diz, meu Deus, que tristeza. Não disse absolutamente nada. Essa pessoa foi inconsistente. Então, dentro da área da educação, nós precisamos de todas as áreas. Nós precisamos de pessoas consistentes. E isso depende da leitura que você faz. Então, na hora que você recebe a redação, você vai selecionar todas as ideias que você tem em relação ao tema. Você vai fazer relação, você organiza, você interpreta os fatos, opiniões, argumentos para a defesa do ponto de vista. O que é o ponto de vista? O ponto de vista é a sua tese. São aqueles 2 problemas que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, que é a falta de apoio governamental e a falta de conhecimento da família. Outro detalhe interessante, escreva seu texto em prosa. Mas, professor, o que é um texto em prosa? Tão simples. Quantas pessoas têm dificuldade de saber? Você tem 2 formas de escrever um texto. Ou você faz na forma de versos, aquelas linhas poéticas, e você escreve por meio de parágrafos, que é justamente o texto em prosa. Muita gente que tem muito conhecimento diz, mas eu não sei o que é um texto em prosa. Para que vocês tenham uma ideia, o conhecimento é algo tão rápido, que se aprende tão rápido. Eu sou aquela professora que o aluno, você não sabe? Eu digo, não é problema, você vai aprender agora. Eu não gosto de ser humilhada. Quando eu não sei de um assunto que a pessoa diz, mas você não sabe, eu fico muito irritada. Assim é a minha metodologia de ensino. Você não sabe, você vai aprender agora. Pode ser que muitos de vocês, que são nossos ouvintes da Rádio Educadora, com esse nosso programa, não tenham sabido essa particularidade. Vocês viram numa manhã, rapidamente, você já começa a saber o que é a introdução de um texto dissertativo argumentativo. Então, é interessante que você veja
essa ideia. Agora, você não pode informar o tempo inteiro. Nós vamos agora para a quarta competência, que é a articulação. O que é articulação? É fundamental. Quando você retoma ou direciona. Eu vou dar um exemplo bem assim, doméstico, para que vocês entendam o que é articulação. Nós conhecemos uma pessoa, amiga nossa, que viajou. O nome dela é Ana. Então, eu vou começar a escrever. Ana viajou. Ponto continuando. Estou falando sobre quem? Sobre Ana. Mas no decorrer do meu texto, eu vou precisar retomar a Ana. E é isso que nós precisamos entender, que é a articulação do texto. Então, eu digo ela, porque eu retomo ela. Ana, ela, aí eu progrido com uma nova ideia. Só voltará no final do mês. Por quê? Porque ainda vai visitar seus avós paternos. Quem é que vai? Ana, olha o sujeito oculto para retomar. Eu retomei com o pronome pessoal do caso reto, ela. Depois eu usei o pronome oculto, o sujeito oculto, ela vai visitar seus avós. De quem são esses avós? De Ana. Então você vai ver que texto é sinônimo de tecido. Porque a proporção que nós vamos escrevendo, você escreve nesse sentido, nessa ideia, a partir disso, você pode dizer, porque deve-se dar atenção para isto. Isto é o que ainda vai ser dito. E quando você diz que deve dar atenção para essa ideia, é a ideia que foi dita anterior. Então, esse item da competência 4 é o mais interessante, porque as pessoas dizem, eu não sei escrever, porque você não sabe articular. Então, o Enem dá muita atenção. Vocês viram que nós começamos a desenvolver a falta de apoio governamental e logo no outro parágrafo eu falei que era importante que você dissesse, além disso, além do mais. Esses são os marcadores de articulação. Tem alunos que começam a redação e logo na segunda frase diz, portanto. Esse é um problema na articulação, porque, portanto, é para uma conclusão e não para o início do texto. É quando você faz um contraponto que você diz que há determinado problema, entretanto, temos mais problemas. Não combinou esse articulador, porque, além disso, tem mais, existe tal e tal problema. Então, muito cuidado com o entretanto. Então, o uso das conjunções são importantes. Quando é que você vai utilizando na articulação. Então, outro detalhe interessante da quarta competência, que é em relação à articulação, é o monobloco. O que é o monobloco? Você sabe que quando você tem a folha de redação, você tem as 30 linhas. É claro que você não vai colocar título, porque o Enem não tem nenhuma competência que vai exigir o título. Tudo bem. Então, no passado, a margem esquerda, você começava com 2 dedos. Aí você ia até a margem direita. Agora não dá mais. Então, agora você tem que colocar um dedo da margem, com a letra bem pequena, para que você possa colocar todos esses argumentos consistentes que você vai ter, se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus vai querer. Já quis, né? Que vocês vão colocar tudo isso. Então, você tem que ir até lá. Por gentileza, não coloque o hífen da separação silábica lá do final da primeira linha, do lado de fora. Tem que ser do lado de dentro da tudo margem. Tem que estar dentro da margem. Dentro da margem. Aí você volta. Aí depois você termina a introdução, mais um dedo, você vai para o outro parágrafo. Se você colocar tudo num só parágrafo, vai caracterizar o monobloco. E cada competência dessa vale 200 pontos. Se você for muito bem, vale 200. Se você for mais ou menos, vai melhor, um bom 160, depois 120, 80, 40, até chegar a 0 pontos. Então, você vai ter um número de pontos baixíssimos na competência de articulação, que é a 4. Porque você vai fazer um monobloco. Agora, nós temos a quinta e última competência, que é justamente qual vai ser a proposta de intervenção. Você vai ter que ter o agente, geralmente pode ser o ministério, o agente, por meio de quem, meio modo, o detalhamento e mais o efeito. E voltando para a competência 1,
nós temos que ter muito cuidado na competência 1, porque você vai revisar seu texto. E o que você vai olhar de mais interessante na revisão do seu texto? Você vai ter que ter cuidado com, justamente, vamos lá, que eu quero olhar isso com muito cuidado. Por exemplo, você não pode usar marcas da oralidade. Bem, tipo assim, você não é um texto na linguagem formal da língua portuguesa. Então, você tem que ter cuidado para que você não incorra em desvios. O que são desvios? É a forma de dizer erros. Então, você vai ter que revisar acentuação, ortografia, hífen, que é um assunto novo com a reforma ortográfica, que todo mundo diz assim, mudou o português. Não mudou nada. Substantivo continua substantivo, sujeito e predicado. Quais foram as principais alterações? Hífen, porque houve uma mudança em hífen, como vocês sabem. Ortografia, determinados acentos diferenciais, só. O resto está do mesmo jeito. Então, cuidado com o hífen. Separação silábica é aquela translineação. Na hora que você termina a linha da margem direita, que você vem para a margem esquerda. Cuidado com essa separação silábica. Maiúsculas e minúsculas. Eu tenho visto que na geração de vocês há um grande exercício de vocês colocarem, muitos alunos, letra maiúscula no meio da palavra. Muito cuidado com isso, não pode. Outro detalhe. Professor, eu posso usar letra de forma? Pode. Padronizada. Se ela for de forma, ela tem que ser do começo ao fim. Porque nós olhamos que você começa com letra de forma, num parágrafo, e depois faz a outra. Não é possível. Então, muito cuidado. Vamos ver os desvios gramaticais. Preste atenção para a regência nominal e verbal, para a concordância nominal e verbal, para os tempos verbais, para a pontuação, para o emprego dos pronomes, para a crase, cuidado com a informalidade, com marcas da oralidade, gírias e etc. E posso falar uma coisa? Pode. Da minha experiência de vestibulanda. Perfeito. Porque já fiz vários vestibulares, graças a Deus passei no Ótimo, bocado, parabéns. Professora Não Nazaré. é novidade, não é novidade. Rita e seu repertório sociocultural. Não, uma coisa eu quero dizer para vocês. Em dúvida, troque a palavra. Se você tiver dúvida em escrever uma palavra, procure um sinônimo dela. Procure, nem que ela não fique, você tem que procurar. Claro que ela tem que fazer sentido com o seu texto. Mas na dúvida, para você chegar a ficar com o coração apertado em casa, ai meu Deus, eu escrevi essa palavra, não. Na dúvida, troque a palavra. E sobre acentuação também, é uma palavra extremamente, né, professora, eu vou pedir licença aqui para a senhora para dizer o seguinte. Existem as regras de acentuação e tal. E aí você quer saber se a frase é acentuada. Todas as regras são muito bem estabelecidas e tal. Todas as proparoxítonas são acentuadas? Sim. Sim, continua, né? Aí, você quer saber qual é a sílaba forte. Vou dizer aqui um segredo para a professora. Certo. Eu cantava. Por exemplo, vamos dizer assim, vamos pegar uma palavra assim, digo aí uma palavra acentuada aí, Não, é síndrome. Síndrome, pronto. Síndrome. Eu cantava. Aprendi isso com uma dica de uma professora, que não foi a professora Nazaré. Ela me ensinou, mas também síndrome, fantástico. Naquela que você faz aquele sonzinho maior. É uma dica, isso aí é uma dica de mais cursinho. espaçado. Na hora que você dá aquele espaço maior, você coloca o acento. Agora mesmo, a gente tem que saber qual é o acento, né, direitinho. Mas a sílaba forte é sempre uma sílaba, porque quando você tenta cantar a música, você demora mais, ela é mais longa, ela é mais para acentuar. Mas o certo mesmo é trocar a palavra se você tiver dúvida, tá? Então, a professora está dizendo aqui que tem que dar um dedinho para começar a escrever, fazendo os parágrafos bem certinhos. Tá nos dando aqui várias dicas sobre a constituição de uma redação. De um texto dissertativo argumentativo. Argumentativo. E o quanto é importante você pensar como eu devo começar a minha redação. Tem temas, tem frases e fundamentações que podem ser gerais. Então, vocês podem até pesquisar, assim,
dependendo do problema, você pode utilizar uma fundamentação que ela se adeque a mais de um texto. A própria Constituição, que todos têm direito à saúde, aí ela ajuda muito. Isso. Porque aí você, entretanto, na realidade, esse exercício não é compatível com a cidadania dos brasileiros. Exatamente. Então, tá aí uma boa dica para começar. Eu acho que a gente tem que ser leve quando a gente não tem tanta informação. Nós temos que ter cuidado para não cometer erros ortográficos. Nós temos que seguir direitinho as regras. É um dedinho para cá, não passar fora do lado da margem. Nós temos que ir com uma ideia muito, né, azeitada, fazer um rascunhozinho rapidamente, assim, dentro daqueles argumentos que eles deixam lá, como chama? Fragmentos. Os fragmentos. Os fragmentos que vão te dar uma ideia, mas tudo que você for descrever, que você coloca, abrir e não fechar no final, que você abrir para as políticas públicas, né, que você chamar todos os setores, iniciativa privada, pública, vai dar certo. Tudo que você colocar que vai impactar toda a sociedade, né, o bem comum, os direitos fundamentais, se você for nessa linha, vai dar certo. Com as orientações aqui da professora Nazaré, que olha que aula maravilhosa que eu tô tendo. Nossa, eu vou escrever melhor a partir de hoje, porque com tantas orientações, minha gente, eu agradeço demais. Professora, vamos continuar. Mais alguma recomendação que a senhora gostaria de falar? Sim, ainda há pouco eu lembrei, pelo exercício de muitos alunos que já convivemos, aprendendo a escrever, normalmente o aluno que tem uma certa dificuldade, ele diz, eu vou usar uma palavra bem difícil para impressionar. Então, muito cuidado, porque às vezes seu texto está muito fragilizado e você usa essas palavras mais eloquentes e que não diz nada sobre o texto. Então, normalmente, o aluno gosta de dizer, é crucial. É importante, para que esse crucial é fundamental. Mas Essencial. Se você quer, você não é proibido. Mas isso é só uma questão de estilo, não é? Então, por exemplo, eu tinha um aluno que ele queria falar do passado. Ele dizia, em priscas eras. Meu Deus, que expressão mais antiga, que não combina com a realidade de vocês. Então, escrever bem é você ter uma seleção lexical, é uma seleção de palavras bem leves, que você demonstre a sua ideia e não o repertório. Você ter boas palavras é interessante, mas palavras assim, muito sofisticadas, às vezes não condizem com o que você está, com o seu tipo de texto. Eu não sou contra, de jeito nenhum, né? Mas é uma orientação para que você não fique usando essas palavras que são tidas como difíceis, não é? Então, para, assim, além disso, que vocês tenham sempre um olhar para as questões de saúde, para as questões de segurança, ciência, educação sempre, não é? Educação está em tudo, não é? Sustentabilidade está em tudo, educação e sustentabilidade, arte, cultura, diversidade, direitos humanos, cidadania faz parte de qualquer texto. Diversidade, muito importante, fiquem de olho, gente, diversidade é um tema que tem sido muito também abordado. É isso aí, muitas dicas para dar uma lida, vocês anotaram aí o programa no site da Faculdade Flores vai ficar rodando durante o dia, a gente está gravando aqui no podcast, maravilhoso, e a gente vai ficar dando dicas, então acompanhe isso aí na Faculdade Flores, a gente vai dar um jeitinho de botar toda a entrevista lá no Instagram da faculdade, Florence_Superior, vai ser mais uma oportunidade para você rever, acompanhar e se sair muito bem nesse Enem. Vamos celebrar essa nota em nome de Jesus. Então, só rememorando aqui, a professora Nazaré colocou pontos importantes, olha só, se der para revisar algumas questões, principalmente agora, depois dessas dicas da professora, muito importante, os ministérios, quantos ministérios, os eixos temáticos dos quais vão sair a redação, é importante ter uma noção geral de cada eixo, dá tempo ainda de fazer isso, eu acho que isso é fundamental,
Se você puder fazer uma atividade relaxante, descansar é importante. O local da prova, fundamental. Conhecer o local da prova, chegar no horário. Gente, lutem para chegar 12 horas em ponto. Você descansa, chega tranquila, é tão bom. Chegar cansado até atrapalha na hora da prova. Chegue tranquilo, porque o portão fecha às 13 horas. Horário de Brasília. Por favor, vamos seguir. Levar as 2 canetas, que a professora disse, são canetas pretas, tá no Enem, é regra. Tanto a 07 quanto a caneta 1.0, a mais fina para escrever a redação, a mais grossa para o gabarito. O que você precisa? Sua caneta esferográfica transparente na cor preta, leve pelo menos 2. RG ou outro documento oficial. Não esqueça da documento, gente. Bota logo hoje, já vai separando ali sua bolsinha com seu documento. Leve sua água, pode levar uma barrinha de cereal também, se você precisar, ou um alimento que você coma usualmente. É importante levar um lanchinho para antes, né, da prova. Água, vá ao banheiro antes de começar a prova também. Tudo de olho no horário. E tenha uma boa noite de sono. E com as orientações aqui da professora, nós temos certeza que vai dar tudo certo. Uma redação, talvez quando a gente não compreende tão bem o tema, uma redação simples, objetiva, com uma solução, né, bem escrita. Ela vai ser avaliada, muito bem avaliada, sem erros ortográficos, acompanhando aqui um dedinho que a professora indicou para cada parágrafo. Uma pessoa que não escreve errado, que tem umas ideias boas lá no final. Uma pessoa que, mesmo que sua redação não seja cheia daquilo que talvez, né, se esperasse, mas uma redação minimamente bem escrita, né, organizada, sem rasuras, vai ser muito bem avaliada. Eu tenho certeza disso. Não é isso, professora? Olha, eu agradeço ao programa Sintonia na Cidade e a todos os ouvintes, não só os alunos, mas o que chama a minha atenção, que o Enem é um processo de avaliação inclusivo. Você não tem só os filhos, professora, fazendo a prova do Enem. Tem os pais. Você tem os pais. E eu já tive a oportunidade de ver os avós fazendo a prova do Enem. Isso é um sucesso, porque nunca, no passado, não se tinha essa visão. E hoje essa prova ela é inclusiva. Ela é importante, porque se você quiser vir para uma faculdade particular, você, com o resultado do Enem, fica muito mais fácil para você ingressar numa faculdade. Você pode ingressar pelos programas do governo. Perfeito. FIES e ProUni. Ótimo, inclusive, o ProUni, você pode ter uma bolsa 100%, dependendo da sua nota, então você não paga nada e pode estudar numa grande universidade, faculdade, como a Faculdade Florence. Exatamente. Eu tenho muitos ex-alunos que estão hoje aqui na Faculdade Florence e eu acho isso interessantíssimo. Por quê? Mas todos vieram da prova do Enem, porque as faculdades exigem Abrem portas. O Enem é importante, muito, né? muito, não é? Fazer. Então, eu agradeço a Faculdade Florence, na pessoa de doutora Rita Ivana, como falei anteriormente, uma mulher compromissada com a educação. Ela me faz uma série de referências, de características sobre o meu perfil profissional, mas o dela é de uma expoência, porque ela acredita na educação. Vocês todos sabem que trabalhar com educação precisa de referência. Então, a realidade, você ser disciplinado para aprender a gostar de ler, para ter uma determinação, porque vocês estão agora definindo a vida de vocês, qual será o futuro de vocês. Então, vocês veem como ela tem esse olhar acolhedor para que vocês possam, digamos, fazer uma prova de redação com todas, não só redação, mas todo o processo do Enem, e como ela tem, eu não digo que ela tem preocupação, eu digo que ela tem uma ocupação nesse aspecto. Ela não é de se preocupar, ela é de se ocupar, não é? Então, eu agradeço a todos vocês, ouvintes da Rádio Educadora, com esse trabalho brilhante da Faculdade Florence com a professora e doutora Rita Ivana. Obrigadíssima. Que maravilha, gente. Olha, eu quero agradecer, quero que ela volte mais vezes aqui. Foi uma verdadeira aula, uma grande oportunidade, eu acredito sim, para todos que vão fazer, os jovens, adultos, idosos, todo mundo. É um processo muito democrático.
Acreditem em você, façam tudo aquilo que vocês acharem que melhore sua mente, né, que deixe vocês tranquilos. E eu tenho certeza que aqui foram, né, muitas dicas válidas para serem observadas, para serem aplicadas, mas fiquem muito à vontade. Eu tenho certeza que vocês têm tudo para saírem vitoriosos desse grande processo do Enem. Meus parabéns, vão com Deus, que Deus vos abençoe, que amanhã seja um dia de grande bênção para todos aqueles que se dedicaram, que estudaram, que estão cheios de esperança, cheios de paz, e que a gente possa realmente, aliás, professora, pedir pela paz, né, que haja paz no mundo inteiro, né, que os nossos líderes entrem, né, num consenso, entendam que a paz, que a guerra nunca trouxe benefícios para ninguém. Ninguém nunca ganhou nada com a guerra, muito pelo contrário, a guerra trouxe verdadeiras sequelas irreparáveis, dores, né, de famílias que perderam seus entes queridos, destruições das cidades. A guerra é algo maléfico e nós acreditamos sim que gestores, que pessoas que militem pela paz, verdadeiramente as organizações que lutam pela paz, elas devem ser fortalecidas. E nós também devemos ser agentes de paz no nosso trabalho, na nossa universidade, nas nossas escolas, os professores que lutam por ambientes de paz. A escola necessariamente é um ambiente de paz, as famílias também. Então, que haja muita paz. Que o Senhor vos abençoe, vos acompanhe, preste atenção nas regras, chegue no horário, leve sua caneta, sua documentação, veja o seu local de prova, se tranquilize e o que der para fazer, para dar uma olhadinha nos ministérios, em tudo aquilo que foi falado, é muito válido. Eu desejo o melhor para vocês, em nome da Faculdade Florence, um grandioso Enem, um Enem de muitas aprovações, um Enem feliz, de muita tranquilidade, de muito êxito. Então é isso aí, um grande abraço da amiga de vocês, um abraço a todas as famílias, um abraço a todos os queridos e queridas rádio ouvintes, a todos os candidatos do Enem. Convoquem Deus para ir com vocês para essa luta, que vocês sairão vitoriosos em nome de Jesus, com os ensinamentos aqui da professora Nazaré Martins, que está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de São José de Ribamar, um trabalho brilhante. Depois ela vem conosco falar sobre esse projeto maravilhoso que ela está desenvolvendo lá. Um grande abraço, meus amigos, obrigada pela audiência. Viva a educação, viva o Enem, viva os candidatos, que Deus nos abençoe. Gratidão a todos que nos acompanharam até aqui, também a comissão aqui que está nos ajudando nesse momento. Abraço a Mateus Brasil, um abraço a Ilana e a todos que nos acompanham para fazer esse programa maravilhoso, Sintonia na Cidade. O nosso Sintonia, minha gente, até o próximo sábado, gente, nessa companhia maravilhosa de cada um de vocês. Obrigada pela audiência, obrigada, Rádio Educadora. Vamos ficar na companhia do Todo-Poderoso Jesus Cristo e com os ensinamentos da professora, a nossa mestre magistral, Nazaré Martins. Maravilha, um abraço, obrigada, professora, obrigada a todos vocês.